Gente, uma notícia muito séria. No auge do debate da reforma tributária, que parece um tema elitizado, mas que não é, porque afeta a vida de todos os brasileiros, podendo melhorar ou prejudicar a condição dos mais pobres deste país. O governo, como forma, talvez, de distração, de negociação, o governo empenha para enviar emendas às prefeituras por meio de uma transferência especial. Vocês sabem o que significa essa emenda especial? Manchete do G1 que eu vou ler para vocês. Emendas PIX. Governo empenha em um dia 5,3 bilhões em recursos com baixa transparência. Modalidade prevê encaminhamento de recursos diretamente para caixas da prefeitura. Diretora do Transparência Brasil diz que dinheiro pode ir para áreas não prioritárias para a população. Então, Google, que você vai encontrar essa matéria. E olha só, essa transferência especial ela tem alguns problemas. Vou dizer 3 aqui para vocês. São repassadas diretamente ao município ou estado beneficiado, independente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. Segundo ponto, pertencem ao estado ou ao município já no ato da transferência e são aplicadas em programações escolhidas pelas prefeituras ou governos estaduais, sem que seja encaminhado ou obrigado a ir para áreas pelas quais os estados e os municípios estejam carentes, no sentido de ser prioritários para a população. E isso é um grande problema. Pensa que se você não tem transparência, se não há uma regra bem definida para envio dessa transferência, como é que a gente vai fiscalizar o serviço? Como é que o cidadão vai acompanhar isso? Então, se o dinheiro foi transferido a todos os municípios do Brasil, temos que contar com que todos os municípios têm um portal de transparência e sair no portal de transparência dos municípios catando para ver onde o dinheiro foi investido. É para não ser rastreado, foi feito para não ser rastreado, foi feito para não haver transparência. Agora, sabe o que é mais chocante? Uma das coisas mais chocantes, além disso ser enviado no meio de uma discussão de reforma tributária, é porque em 7 anos no Brasil foram investidos em torno de 5,3 bilhões em 7 anos, não em um dia, em saneamento básico. E todo mundo há de convir comigo que saneamento básico é sim uma pauta prioritária para o Brasil. Manchete da Veja. No artigo do José Casado, Brasil gasta mais em política do que em saneamento básico. São 35 milhões sem acesso à água potável, 100 milhões que não possuem acesso à coleta de esgoto. Nos últimos 7 anos, o governo federal investiu 5,8 bilhões de reais em projetos de saneamento básico. Na média, foram 873 milhões por ano, com declínio em 20% em 2022. Mas isso continua. Esse problema continua. Na temporada eleitoral do ano passado, neste caso aqui, em 2022, o país gastou 6 bilhões no financiamento público de partidos políticos e candidaturas ao executivo e ao legislativo. Essas têm sido as prioridades do Brasil. Engordar, inchar o Estado e o povo. E o povo, gente, sempre ficando à margem do poder. À margem do acesso aos serviços públicos. Isso é muito grave. É por isso que na discussão da reforma tributária nós temos que estar muito atentos ao que está acontecendo em Brasília, fazer pressão dos parlamentares e gravar o nome deles, para que quando chegue a eleição não nos dê um branco e cada um de nós possamos nos lembrar em quem nós votamos. Aproveite e acesse o ranking dos políticos e veja o desempenho do seu parlamentar. E vamos ficar atentos, gente, porque uma reforma tributária séria precisa passar. Caso contrário, todos nós perderemos com isso. Um forte abraço.